Você tá cansado de entender tanta coisa dentro do inglês, mas na hora que você vai falar, trava? Dá aquele branco? De repente some todas as palavras da sua mente? Isso já aconteceu com você? Olha, falar inglês é muito mais simples do que você imagina. Talvez te ensinaram que você precisa de anos e anos para se tornar fluente. E de repente, até hoje você acredita nessa mentira. De repente você acha que o inglês é algo inalcançável para você. E você não consegue se imaginar um dia sendo fluente. Você sabia que dentro do meu curso, na jornada do zero à fluência, você aprende a criar frases, fazer perguntas, a falar inglês desde as primeiras aulas? Tem gente que acha que eu só ensino regra gramatical. Não, gente, a jornada é sobre você dominar o inglês da vida real, lendo, escrevendo, ouvindo, mas principalmente falando. A jornada do zero à fluência é um ecossistema de imersão gradativa, conduzindo cada pessoa a aprender o inglês da vida real, a dominar presente, passado, futuro, modo de criar pergunta, modo de criar resposta em diversos contextos possíveis. E claro, tudo isso com o meu acompanhamento. Nessa jornada você vai aprender a falar inglês desde as primeiras aulas, de modo gradativo. Ainda que você não saiba nada sobre o inglês, a partir das primeiras aulas você vai aprender a criar frases, a criar perguntas de modo natural, de modo espontâneo. Nessa jornada eu vou segurar na sua mão e te ajudar em cada passo em direção à fluência. Portanto, se você tá cansado de apenas entender as coisas e não conseguir falar, chegou a hora de você destravar a sua fala. Clica aí no link teachermurilo.com/do zero à fluência aqui na descrição desse vídeo. Clique no link, cai pra dentro da jornada do zero à fluência. Bora ressignificar, bora começar a aprender o inglês da vida real e principalmente, bora começar a falar inglês de fato. Clica aí no link e eu te espero do outro lado da jornada do zero à fluência. Let's go! Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos estudar inglês com a banda Hillsong United, analisando a famosa música Oceans. Vamos lá! Para começar esta aula, vamos iniciar ouvindo esta música e assistindo ao clipe com legendas em inglês. Vamos lá! Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deep.
Agora, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá! Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Quando ela canta Spirit, lead me, significa espírito, me guie. Então, lead significa o verbo conduzir, em outros contextos até liderar. Spirit, espírito, né? Uma referência ao Espírito Santo. Lead me significa me guie, me conduza. Where, onde. My trust significa minha confiança. Is without borders significa é sem fronteiras, é sem limites, né? E aí depois, let me deixe ou deixe-me, walk, caminhar, andar, upon the waters significa sobre as águas. Wherever significa onde quer que. You would call me. Ao pé da letra significa você me chamaria. Claro, a gente adapta para onde quer que você me chame. Portanto, prestem atenção. Spirit, lead me where my trust is without borders. Espírito, me guie onde minha confiança é sem fronteiras. Let me walk upon the waters. Me deixe-me andar, caminhar sobre as águas. Wherever you would call me. Onde quer que você me chame. Vamos entender a pronúncia desse trecho. Para você que não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui é analisar a pronúncia de cada palavra com as transcrições aportuguesadas, buscando chegar o mais próximo possível de como cada palavra é pronunciada dentro da música, incluindo as conexões. Prestem atenção. Spirit, lead me where? Spirit, lead me where? My trust is without, percebam a junção, is without. Prestem atenção no som do TH aqui, hein? Without. Então, is without. Eu coloquei TH aqui, né, na transcrição aportuguesada, porque não tem como representar esse som na língua portuguesa, né? Então, is without, língua na ponta do dente ali, is without. E aí, borders, você percebe que não é necessariamente borders, com som de D. Você percebe que é pronunciado com um sonzinho leve de R ali, ficando algo do tipo borders. Portanto, Spirit, lead me where my trust is without borders. Spirit, lead me where my trust is without borders. Spirit, lead me where my trust is without borders. Spirit, lead me where my trust is without borders. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Let me, você percebe que na hora que é cantado, o T do let me, o T quase não aparece. É como se fosse let me walk. É muito comum. Inclusive, às vezes, dentro do inglês, você vai ver essa contração aqui de let me, desse jeito assim, ó. Let me walk upon the waters. Às vezes você vai ver isso aqui, ó, let me, que é uma adaptação de let me, é uma contração de let me. Então, let me walk upon the waters. 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 Wherever you would call me. Wherever you would call me. Let me walk upon the waters.
wherever you would call me. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. E aí ela conclui cantando Take me deeper. Preste atenção. Take me significa leve-me. Deeper significa mais fundo, mais profundo. Lembrando que deep significa fundo. E quando você coloca o sufixo ER no final, significa mais profundo. Então, deeper, mais profundo. Then, do que? My feet significa meus pés. Lembrando que feet é o plural de foot. Pé, foot. Pés, feet. Então, my feet, meus pés. E depois, could ever wonder. Significa poderiam jamais vagar. Ou jamais poderiam vagar. Levando em consideração que wonder significa o verbo vagar. Então é como se fosse assim, leve-me mais fundo do que os meus pés jamais poderiam vagar, ou poderiam pisar, onde meus pés jamais poderiam chegar. Enfim, poderia ser esse sentido. And my faith, e minha fé, will be, futuro do verbo to be, será. Made é o passado do verbo make, significa fazer, criar, em vários sentidos. Então, made aqui está junto com o adjetivo strong, que também está escrito com ER, né? Indicando que é mais forte. Strong, para quem não sabe, significa forte. Então, stronger, mais forte. Vamos entender aqui então. My faith, minha fé, will be, será feita mais forte. Claro que nós vamos adaptar isso aqui para e minha fé se fortalecerá. Então você percebe que ao invés de você falar minha fé será feita mais forte, você diz e minha fé se fortalecerá. E por último, in the presence of my Savior, na presença de meu Salvador, ou do meu Salvador, tanto faz. Take me deeper than my feet could ever wander. Leve-me mais fundo do que meus pés jamais poderiam vagar, ou pisar, ou chegar. And my faith will be made stronger. E minha fé se fortalecerá. In the presence, na presença of my Savior, do meu Salvador. Vamos entender a pronúncia desse trecho. Vamos lá. Take me deeper than my feet could ever. Percebe que could junta com ever, ficando could ever wander. Take me deeper than my feet could ever wander. Take me deeper than my feet could ever wander. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be.
And my faith will be made stronger. And my faith will be made stronger. And my faith will be made stronger. Presence of my Savior. Percebe a junção aqui, ó. Presence of. Lembrando que essa palavra aqui, ó, a pronúncia dela é isso aqui, ó. Of. Of. Não é of. Não é of my Savior. Não é of my Savior. É mais leve. Então, quando se junta com presence, fica assim, ó. Presence of my Savior. Presence of my Savior. In the 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 presence of my Savior. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Oh, would you lead us, Spirit? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Agora vamos assistir este trecho da música sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Não se esqueça, cante juntamente com a música. Este é o momento de você praticar a sua pronúncia. Vamos lá! Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my
analisando a música Awesome God. Vamos lá! Para começarmos esta aula, vamos iniciar ouvindo esta música e assistindo ao clipe com legendas em inglês. Vamos lá! Como você percebeu, a música tem apenas uma estrofe e é repetida várias e várias vezes. Nós vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá! Quando começa cantando Our God, significa nosso Deus. E depois, is an awesome God, significa é um Deus maravilhoso. Como vocês podem perceber, Awesome God é o título da música. E a característica principal vem primeiro, né? Awesome, maravilhoso, incrível, vem primeiro antes da palavra God, Deus. Nessa frase nós temos o artigo indefinido an, que em vários contextos significa um ou uma. Nesse caso, um. Então, is, verbo to be, é um maravilhoso Deus. Um Deus maravilhoso. Então, our God is an awesome God. E aí depois temos isso aqui, ó. He reigns. Ele reina. Literalmente, he reigns from heaven above. Preste atenção. From sempre indica um ponto de origem, de onde ele reina, né? Então, ele reina do céu, from heaven. Lembre-se que esse é o céu onde ele habita. O céu que nós visualizamos, nós usamos a palavra sky. Então, heaven, céu, moradia, né? No céu. E sky é o céu que nós vemos aqui visualmente. Above significa acima. Então, he reigns from heaven above. Ele reina do céu acima. Literalmente. Ele reina do céu acima. E aí depois temos with. Wisdom significa com sabedoria. Power and love. Poder e amor. E por último, a primeira frase da música é repetida novamente. Our God is an awesome God. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Vamos então compreender a pronúncia deste trecho da música, que praticamente é a música completa, né? Para quem não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui é
colocar as frases em inglês, cantadas, citadas, pronunciadas, e aqui em vermelho são transcrições aportuguesadas, buscando chegar o mais próximo possível de como nós pronunciamos palavra por palavra, incluindo as conexões. Percebam só, our God, percebe que ele pronuncia bem aberto, our God is an awesome. Vamos pronunciar tudo junto. Is an awesome. Is an awesome. Pronuncia comigo aí. Our God is an awesome God. E por último, né? A última palavra dessa primeira linha, God. E esse God de Deus, você percebe que a pronúncia é bem aberta, não é God. Não, é God. God. Aparenta o som do A um pouco, né? God. Então, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Tem um detalhe aqui do início dessa música que ele começa cantando 'cause our God. Ele fala essa palavra aqui, ó. 'Cause é uma abreviação de because. Então, seria um porquê. Porque nosso Deus, e aí ele começa a música, né? Mas você percebe que ele só fala isso no início da música mesmo. 'Cause our God, é como se fosse uma junção. 'Cause com our, ficando 'cause our God, nosso Deus, our God is an awesome God. Então essa é a primeira frase aqui, vamos pronunciar. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns from heaven above. Percebam a junção. Heaven above. Heaven above. From heaven above. From heaven above. E aí, na continuação, with wisdom, power and love. E aí, na continuação, with wisdom, power and love. Na hora que ele pronuncia a palavra wisdom, é meio que dividida. Eu até coloquei uma vírgula aqui, porque ele fala with wisdom, power and love. E é desse jeito mesmo, eles literalmente parece que dividem essa palavra aqui, wisdom, sabedoria, né? Então fica with wisdom, power and love. E aqui você não vê a letra D da palavra and. Você não vê and. Na maioria das vezes dentro do inglês você não vê a letra D nessa palavra aqui, an. Então fica an. Então fica algo como power and love. Power and love. Power and love. Então, seguindo adiante, temos a frase final da música. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Que é literalmente a mesma frase aqui do começo. Então, vamos lá. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Canta comigo. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. He always will. He's an awesome God. He reigns from heaven above.
E agora, para concluirmos essa aula, vamos ouvir essa música completa e assistir ao clipe sem legenda alguma. Não se esqueça, pratique a pronúncia cantando juntamente com a música. Vamos lá! 'Cause our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome Pode ser que você não conheça essa música, essa canção, pode ser que você nunca tenha ouvido. Não tem problema, o nosso objetivo aqui é aprendermos inglês com cada palavra, cada frase dessa canção. E para começarmos essa aula, nós vamos ouvi-la, essa música inteira primeiro, né? Nós vamos escutar ela aqui com letra, com legenda, do início ao fim.
E depois vamos escutar pausadamente e analisando frase por frase do início ao fim. Então, para começar, comente aqui no chat o quanto que você consegue entender de 0 a 100%. Comenta aí, quantos por cento aí na sua cabeça, na sua compreensão, você consegue entender desta música completa. Vamos lá. Com legendas em inglês, com letra, né? Com texto. Vamos lá. Times I fail, still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. Myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. Yeah. In my heart, in my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, oh. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out.
É isso aí, people! Olha, se você gostou dessa canção, se você gostou dessa letra, se você conseguiu entender alguma coisa dessa primeira passada por ela inteira, comente aqui embaixo, deixe seu like aí também, porque agora nós vamos analisar frase por frase desta canção completa. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, você sabe que você pode comentar aqui. Além disso, você pode também mandar mensagem para mim lá no meu Instagram, teacher.murilo, aqui embaixo, aqui, ó. Este é o meu Instagram. Quem ainda não me acompanha lá no Instagram, lá eu posto dicas de inglês, dicas de pronúncia, todo o santo dia, every single day. Então, você que não me acompanha lá ainda, corre lá, me segue, esteja conectado comigo, lembrando que lá você pode falar diretamente comigo, mandar mensagem para mim, mandar áudio para mim, mandar sugestão de vídeo, sugestão de cena, de música, de série e muito mais, né? Vamos lá. Para começar, eu quero falar com você aqui sobre o título desta canção. O nome da música é From the Inside Out. Bom, sempre que você vê o termo from, ele indica um ponto de origem. Significa que é algo que vem de dentro. Esse from, ele pode significar de, do ou da, no sentido de origem. Quando você fala, por exemplo, eu sou do Brasil, você fala I am from Brazil. Então, o fato de você usar from indica que você está falando do seu ponto de origem, de onde você é. Você pode utilizar também o termo from para dizer que você está vindo de algum lugar. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que você quer falar assim, eu estou vindo da sala de estar. Vamos usar um contexto de casa. I am coming from the living room. O que eu estou dizendo? Que eu estou vindo da sala de estar. Esse da é o from the living room, que seria a sala de estar. É só para você entender que from sempre indica um ponto de partida. Essa canção ela fala muito sobre ser consumido, sobre um clamor que vem de dentro para fora. Por isso que o título dela é From the Inside Out. Só uma curiosidade aqui muito importante. Nós analisamos aqui, não faz muito tempo, uma cena do filme Divertidamente. Quem aí conhece, comenta aí no chat. O filme Divertidamente, eu não sei se vocês sabem, mas o título dele original é Inside Out. Essas duas últimas palavras do título desta música. Inside Out. Que traduzindo já fica de dentro para fora, né? Se referindo às emoções da Riley que ficavam literalmente do lado de dentro. Então, para começarmos, esse é o título da música, tá? From the Inside Out, de dentro para fora. Vamos ver então as primeiras frases, vamos estudar aqui, analisar frase por frase, palavra por palavra. Então eu gostaria que você não ficasse apenas me assistindo. Se você quer melhorar sua fala, cante junto, repita junto, fale junto. Entenda que a sua fala ela não melhora se você só ficar ouvindo. Se você só ficar assistindo, não adianta nada para sua fala. Você precisa falar, você precisa reproduzir. Repetir, esse é o caminho.
Eu gostaria que você escrevesse no caderno aí tudo que você for aprender ao longo dessa aula. Isso vai ajudar muito na sua memorização. Vamos lá. Times I failed, still your mercy remains. Vamos começar com essas duas frases? Eu escolhi um lyric video. Para quem não sabe, lyric video, que é o que está escrito aqui, ó, bem pequeno, lyric video. Quando você quiser pesquisar por algum vídeo musical que tenha a letra para você ler, lyric video, um vídeo de letra, vídeo com letra, para você estudar. Então, toda vez que você vê essa palavra aqui, lyric, se refere à letra, tá? Então, por isso que tá sempre escrito no YouTube lyric video, se refere a um vídeo com letra. Então, esse lyric video que eu selecionei aqui, ele detalha bastante aqui frase por frase. E a primeira frase aqui que nós temos para analisarmos, a primeira frase da canção é: 1,000 times I've failed. 1,000 times I've failed. Na hora da canção, obviamente que não fica assim tão nítido como eu estou dizendo agora. Perceba como que eles cantam. 1,000 times I failed. Ó, vamos lá. O que essa frase significa? Para começar, os dois primeiros termos, 1,000, significa 1000. No inglês você pode dizer 1,000 ou 1,000, do jeito que está aqui. Lembrando que a palavra 1,000 significa milhar. Quando você fala 1 milhar, 1,000, você adapta no português para 1000. Então, 2,000, 2.000, 3,000, 3.000 e assim por diante. Aqui é válido, é importante entender que 1,000 e 1,000 são sinônimos. Tanto faz. Quando ele canta aqui, ó, 1,000 times, ele está cantando o seguinte: 1000 vezes. Se você quiser, você pode adaptar aí no seu caderno para milhares de vezes. Tá tudo bem, é uma adaptação. Lembre-se, a adaptação, o importante é carregar um sentido semelhante ou próximo ao que o cantor quis transmitir nessa canção. Se eu não me engano, quem está cantando é o Joe Houston, australiano. A banda é australiana, a igreja é australiana, né? O sotaque deles são australianos. Nós já falamos sobre isso aqui na aula de ontem. Quem não assistiu a aula de ontem aí analisando a música Oceans, a música mais famosa da banda Houston, assista aí porque foi uma aula sensacional. Inclusive por essa razão que nós estamos aqui novamente analisando mais uma música deles. Quando ele fala 1,000 times, 1000 vezes, você pode até adaptar para umas 1000 vezes, ou milhares de vezes. E aí depois ele diz, I've failed. O que ele quer dizer com isso, esse I've failed? Para começar, é válido entender que I've é uma contração, é uma abreviação de I have. Então essa frase é I have failed, que ao pé da letra significa eu tenho falhado. Só que você não precisa adaptar para eu tenho falhado. Claro, você precisa entender o sentido. O sentido é que ele cometeu falhas e ainda tem cometido falhas. Fazendo uma referência a como o ser humano é. Nós falhamos no passado e ainda continuamos falhando, porque o ser humano é falho, né? Ou seja, quando ele fala milhares de vezes eu falhei, não é só falhei em algum momento do passado, é eu tenho falhado, né? Então você pode adaptar para milhares de vezes ou 1000 vezes falhei ou tenho falhado. Eu traduziria para 1000 vezes eu falhei. E assim por diante. Vamos para a sequência, então. 1,000 times I've failed. Vamos para essa frase aqui, ó. Still your mercy remains. Still your mercy remains. Só para você entender, still significa ainda. Your mercy
mercy significa sua misericórdia. Remains significa permanece. E está com S por estar sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Quem estava aqui comigo na aula de ontem sabe que eu expliquei isso aqui muito bem, né? Então, still your mercy remains. O que ele está cantando? Ainda sua misericórdia permanece. Então, fazendo a conexão com a frase anterior, o que nós temos aqui? As duas frases estão interligadas. Na verdade, é uma frase só, né? Times I failed, still your mercy remains. O que ele cantou então? 1,000 times I failed, 1000 vezes eu falhei, still your mercy remains. Ainda sua misericórdia permanece. Você pode até adaptar essa frase anterior aqui que nós vimos, ao invés de falar só ainda, still your mercy remains, para você não traduzir apenas para ainda sua misericórdia permanece, você pode adaptar para ainda assim sua misericórdia permanece. Então ele está cantando milhares de vezes, 1000 vezes eu falhei e ainda assim a sua misericórdia permanece. Isso fala sobre o amor de Deus, né? Isso fala que, inclusive na Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E aí vamos para a sequência. E aí ele canta, and should I stumble again? And should I stumble again? Só para você entender aqui, ó. Quando ele fala and should I, é importante entender que should é um modal verb que significa devia ou deveria. Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar assim, ó, e deveria eu. É interessante porque quando a gente aprende o uso do should, a gente aprende que sempre que should vem antes da pessoa, que é o caso aqui, né? Se refere a uma pergunta. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que eu quero perguntar para você assim, ó. Eu deveria te ajudar? Should I help you? Should I help you? Preste atenção na conexão de should com I. And should I stumble again? É o jeito que ele canta, mas é importante entender essa conexão de should com I, ficando should I. Você deve ter ouvido, né? Should I stay? Should I go? Enfim, should I, deveria eu deveria. Só que aqui é interessante, porque quando você faz uma pergunta, você coloca should na frente. Essa frase não é uma pergunta, tá? Entenda isso, tá? Por mais que o should esteja vindo antes da pessoa I, essa frase, ela significa e eu deveria tropeçar novamente? E eu devia tropeçar novamente? Só que aqui, esse e eu deveria, você não vai traduzir ao pé da letra, tá? Aqui você vai entender essa sentença como uma condição, como um ato de, e se eu tropeçar de novo, para quem não sabe o termo stumble, ele significa tropeçar. Aqui nessa frase você vai ter que fazer uma adaptação, porque senão vai ficar e deveria eu tropeçar de novo. Não é deveria, tá, gente? Entenda o sentido. Quando você vê uma frase como essa, and should I, um verbo, e depois ali o termo again, por exemplo, né? Não tem nada a ver com eu deveria tropeçar de novo, não. Aqui ele tá dizendo o seguinte, e se eu tropeçar novamente, and should I stumble again, talvez você se pergunte assim, cadê o termo if, que significa se dentro do inglês? Aqui não tem, é uma estrutura diferente, tá? Só para você entender que nem sempre as coisas funcionam traduzindo ao pé da letra, principalmente em relação às músicas. Então, and should I stumble again, ele está dizendo, e se eu tropeçar de novo, se eu tropeçasse de novo, olha só. Ele diz o seguinte, still I'm caught in your grace. Still, mais uma vez, significa ainda. Tá? E é uma palavra que fica bem sutil ali na hora que é cantada, né? E aí depois ele fala I'm caught.
I'm caught. Aí você me pergunta, o que é caught? Só para entender, caught é o passado do verbo ser pego, ser capturado. Quando você fala I'm caught, você está dizendo o seguinte, eu fui pego, estou preso, fui alcançado. Esse é o sentido, tá? Então, quando você pega essa frase aqui, preste atenção. Still I'm caught in your grace. Você vai traduzir para quê? Você vai pegar o ainda, eu sou pego, eu sou preso, eu sou alcançado in your grace. Só para você entender aqui o detalhe aqui que eu estou falando, tá? Eu vou detalhar isso aqui ao máximo. Esse verbo caught, que você tá vendo aí, ele está na terceira forma. É o ato de você ser pego. Ele é a terceira forma do verbo catch, que significa pegar, agarrar, alcançar, né? Quando ele fala ali, I'm caught, eu sou pego, eu sou alcançado. In your grace, ao pé da letra, é na sua graça. Você vai adaptar para pela sua graça, como nós falamos aqui na aula de ontem, quando a canção se refere à palavra grace, graça, graça significa o favor imerecido, aquilo que a pessoa recebe sem ter merecido. Então, por isso que ele canta aqui, ó, faz muito sentido isso aqui na frase toda, olha só. E se eu tropeçar de novo, ainda sou pego, sou alcançado na sua graça. Eu acho muito interessante a profundidade das palavras no inglês. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas, por exemplo, in your grace, ao pé da letra, é dentro da sua graça, porque a preposição in, dentro do inglês, sempre vai carregar o sentido de dentro. Isso é muito mais profundo, por isso que eu aconselho vocês que gostam de ler a Bíblia em inglês, leiam mesmo, mas mergulhem, porque vocês vão reparar coisas que não dá para perceber na língua portuguesa. Inclusive, quem gosta de estudar inglês com a Bíblia, para quem não sabe, para quem não navega aqui no nosso canal, a gente tem aqui uma série de aulas de inglês com a Bíblia, analisando o livro inteiro de Provérbios. Nós fizemos uma série de 31 dias analisando cada dia um capítulo do livro de Provérbios, frase por frase, palavra por palavra, e nós falamos muito mesmo sobre os termos bíblicos. Você que não acompanhou, vem aqui no canal depois, vai lá nas playlists, lá você vai encontrar inglês com filme, com música, com história, com texto, com história bíblica e muito mais. Além disso, encontrar também aulas com músicas, né? Mas vamos lá. Still I'm caught in your grace. Ainda eu sou pego, sou alcançado pela sua graça. Vamos adaptar para pela sua graça. Vamos então recapitular essas 4 primeiras frases. Mil vezes eu falhei. Still your mercy remains. Ainda sua misericórdia permanece. And should I stumble again? E se eu tropeçar novamente, ainda eu sou alcançado pela sua graça. Eu gostaria que você que está aqui me assistindo, se você puder, claro, né? Eu sei que tem gente que assiste pela televisão, pelo computador, mas se você puder, assista com fone de ouvido para você ouvir com mais clareza como que eles estão cantando palavra por palavra. Aqui vocês vão perceber o quê? Muitas omissões das consoantes finais. Quando ele canta aqui, I'm caught in your grace, você não vê caught, você não vê T no final das palavras. Isso é muito comum, nós falamos sobre isso aqui na última aula com músicas. Então, mergulha nisso comigo, hein? E aí temos esse termo aqui que eu acho sensacional, francamente. A palavra everlasting
você vai traduzir para algo que é sem fim, eterno. Então, everlasting, perpetuamente, eternamente. Eu gosto de traduzir para sempre. Everlasting, pela eternidade, sem fim. Everlasting, o termo mais ideal é pela eternidade, eternamente. Então, everlasting. E nós vamos ver aqui várias vezes ele cantando esse mesmo trecho, essa mesma estrofe, iniciando com essa palavra, certo? E nós vamos ver ele cantando agora de modo mais calmo, mais light, né? A música está começando, daqui a pouco nós vamos ver ele cantando, né, com mais ênfase, com mais gás. Your light will shine when all else fades. Então, vamos lá? Ele começou com a palavra everlasting, pela eternidade, eternamente. Eternamente o quê? E aí ele canta, your light will shine when all else fades. Your light will shine when all else fades. Gente, essa frase aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção não só nas traduções das palavras, tá? Mas principalmente nas conexões, porque é isso que faz você entender de fato uma música cantada. Um nativo pronunciando essas palavras de modo natural e espontâneo. Quando ele canta isso aqui, ele canta tipo assim, ó. Your light will shine when all else fades. Você vai perceber que há conexões. Quando ele fala your light will, ele fala your light will. Você não vê o T, é comum. Em várias vezes que ele vai cantar isso aqui, você não vai ver o T, você vai ver ele cantando your light will, your light will, your light will shine. E quando ele for cantar o shine, ele vai juntar com when, shine, when, all. When vai juntar com all, natural. Uma termina com consoante, a outra começa com vogal, vai unificar. When all, e aí all vai juntar com else também, porque all termina com L, e o L vai juntar com else, vai ficar all else fades. Preste atenção na conexão. Your light will shine when all else fades. Your light will shine when all else fades. Eu vou executar aqui mais uma vez. Eu quero que você entenda agora a tradução disso. Calma aí. Your light, sua luz. Will está aqui para indicar futuro. Ou seja, will shine, vai brilhar. Ou brilhará. Por quê? Porque shine é o verbo brilhar. Iluminar. É mais brilhar, na verdade. Brilhar. Shine. E aí depois. When all else fades. When significa quando, e quando ele canta all else, ele está se referindo a todas as outras. Fades, esvaecer, esmaecer, se apagar. O que essa frase significa? Sua luz brilhará quando tudo o resto apagar. Então eu gostaria que você escrevesse as traduções aí, para você buscar aí um modo de você adaptar essa letra. O que ele está cantando aqui? Your light will shine when all else fades. Sua luz vai brilhar quando tudo mais, quando todo o resto desaparecer. Nós temos ali no final o verbo fade. O que significa fade? Fade significa desaparecer, esmaecer, apagar, desvanecer. Gente, é um monte de verbo que se relaciona a apagar, diminuir. Então, sua luz vai brilhar quando todas as outras desaparecerem, quando todas as outras diminuírem. Quem aí trabalha com edição de vídeo sabe que existe o fade in, o fade out. Quando você está editando um vídeo, que você faz aquele efeito no início, aquele efeito no final, né? O fade in é quando o vídeo começa a aparecer, e o fade out é quando o efeito começa a se apagar. Enfim, o fade trata-se de aparecer e de desaparecer. Então, o que ele está cantando? Sua luz brilhará quando todas as outras apagarem. Vamos adaptar para apagar, né? Fica mais legal. Enfim, depois ele cita um outro termo que é sinônimo do everlasting, uma expressão que é never ending. Não é uma expressão, né?
Na verdade, é uma frase mesmo, né? Mas que tem o mesmo sentido do everlasting. else fades, never ending, Olha aí, ó. Never ending. Eu vou executar de novo. never ending. Nunca acaba. Talvez você pense assim, é nunca acabando. Entenda que o verbo end é o que significa fim, como substantivo. Ele significa fim, final, ele pode significar extremidade, o limite final, né? Mas como verbo, ele pode significar terminar, acabar ou finalizar. Então, quando nós estamos ali com ing, não é acabando, finalizando, terminando, não. Não é nunca terminando, nunca acabando, nunca finalizando, não. É nunca acaba. É nunca termina, nunca finaliza. Se referindo à luz, certo? Então ele está falando que uma luz vai brilhar que nunca vai se apagar. Vamos ouvir de novo esse trecho aqui, né? Still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Então, eu traduziria para nunca acaba, nunca termina. Your glory goes beyond all fame. E aí vem essa frase aqui que, olha, francamente, para mim, é uma das frases mais profundas dessa canção. E ele canta Your Glory, né? Ele fala com um sotaque mais Your Glory, Glory. Às vezes você vai ver Glory, às vezes você vai ver Glory. Tanto faz, tá? Your Glory goes beyond all fame. Significa sua glória vai, Your Glory goes beyond, além, all fame, de toda fama. Então ele está cantando o quê? Your glory goes beyond all fame. Sua glória vai além de toda fama. É profundo, né? Eu fiz questão de traduzir essa frase. Primeira vez que eu ouvi essa canção, eu falei, cara, que profundo isso, né? Sua glória vai além de toda a fama. Eu tive que tatuar essa frase no meu braço, que ela está escrita aqui. Não sei se... Obviamente que não dá pra ver, mas eu escrevi aqui. Your glory goes beyond all fame. Enfim, sua glória vai além de toda fama. E aí, continuando... Pessoal, até agora nós analisamos a primeira parte da música, tá? Agora nós vamos entrar na segunda, e aí ele vai encaminhar ali para o refrão repetido no final da canção. Como vocês podem perceber, grande parte da música é repetido. Isso é normal, né? Em muitas canções, a gente analisa o refrão, depois a pessoa canta o refrão mais de uma vez, a gente não fica analisando exatamente 100%, né? Nós vamos analisar aqui mais ou menos até a metade da canção, depois ele vai repetir algumas vezes, e aí nós vamos praticar aí ouvindo e repetindo, certo? Essa frase também é bem legal, olha só. Your will above all else. Aqui vem uma curiosidade que eu vou falar para vocês. Eu demorei muito tempo para descobrir isso. Eu falei aqui agora há pouco que will serve para você conjugar um verbo para o futuro, não é? Você usa o will antes do verbo, tipo assim, I will drink, eu vou beber, I will see, eu vou ver. Só que eu aprendi um dia que o will não era apenas verbo. O will também significa a palavra vontade. Olha só que loucura. Quem aí sabia disso? Comenta aqui no chat ao vivo, vamos lá. Bora interagir. Vocês sabiam que o will significa vontade? Nós analisamos isso também lá na série de Inglês com a Bíblia, analisando o livro de Provérbios. Nós nos deparamos também com essa palavra relacionada ao termo vontade, né? Geralmente, quando você se refere a textos bíblicos, você tem o termo God's will, que é essa frase aqui, ó, que significa vontade de Deus, God's will.
Na canção ele diz, your will above all else. Se eu não me engano, nós analisamos o termo above aqui na aula de ontem, né? Na hora que ela canta assim, and keep my eyes above the waves, e manterei meus olhos acima das ondas. Above significa acima. E aí, mais uma vez, temos a sequência de palavras all else. Sua vontade acima, e aí esse all else é de todo o restante, de todo o resto. Sua vontade acima de todas as outras. Então você vai adaptar para de todas as outras. Então, vamos lá, preste atenção comigo aqui. Your will above all else. Sua vontade acima de tudo, acima de todas as outras coisas. Certo? Acima de todo o resto, acima de todas as outras vontades. Vamos lá para a sequência. My purpose remains. My purpose remains. Meu propósito permanece. The art of losing myself. The art of losing myself. The art of losing myself. Quando ele pronuncia the art, ele junta com of. Ficando the art of losing myself. Preste atenção, vamos voltar aqui para você ouvir de novo. Will above all else, my purpose remains. The art of losing myself. The art of losing myself. A arte de perder a mim mesmo. É claro que perder a mim mesmo fica muito estranho, né? Você vai adaptar para a arte de me perder. Então vamos resumir aqui esse trecho, essa estrofe que nós estamos analisando aqui, que é uma estrofe nova, né? Your will above all else. Sua vontade acima de tudo. My purpose remains. Meu propósito permanece. The art of losing myself. A arte de me perder. Essa frase ainda não acabou, tá bom? Eu quero que você entenda aqui o seguinte. A palavra arte, art, dá uma olhada, art, por conta do THE estar ali antes dessa palavra que começa com vogal, você não fala the art. Geralmente essa palavra aí, the, você pronuncia sempre the, né? The, com o som do a. Só que aqui, você vai pronunciar the. E aí você vai falar the art. Você vai perceber no jeito que ele canta aqui, ó. Vou voltar 3 segundos aqui pra você ver, olha só. The art of losing myself. The art of losing myself. A arte de perder a mim mesmo, a arte de me perder, fazendo o quê? Aqui vem o que ele tá fazendo ali na arte de se perder, né? Então ele canta da seguinte forma. The art of losing myself. E depois ele diz, in bringing you praise. Para começar, bringing é o ato de trazer. Trazer para você. In bringing you. Em trazer para você. Praise, louvor. Então você tem a arte de me perder. In bringing you praise. Em trazer para você louvor. Como é que você pode adaptar essas duas frases? Você pode adaptar o seguinte, ó. The art of losing myself. A arte de me perder. In bringing you praise. Enquanto te trago louvor. Você pode adaptar dessa forma. Vamos então entender essas duas. The art of losing myself. A arte de perder a mim mesmo, de me perder. The art of losing myself. In bringing you praise. Em te trazer louvor. Ou enquanto te trago louvor. Everlasting. E aí vamos mais uma vez para o trecho que acabamos de analisar. Como eu falei para vocês, grande parte dessa canção é repetida, ok? Então, esses trechos que repetirão, nós vamos ouvir aqui, só traduzir brevemente, tá bom? Nós não vamos fazer a análise do que nós já analisamos, né? Então, vamos passar por esse trecho e aí, logo mais adiante, vai ter mais um trecho para nós analisarmos, que é o ápice da canção, e aí nós vamos analisar
frase por frase, vamos lá. You praise everlasting. Então, eternamente, everlasting. Your light will shine when all else fades. Tua luz vai brilhar quando todas as outras desaparecerem. Never ending. Nunca acaba. Your glory goes beyond all things. Sua glória vai além de toda fama. In my heart, in my soul. E aí ele canta isso aqui que é profundo demais também. In my heart, in my soul. Em meu coração, in my heart, in my heart. E depois, in my soul, in my soul. Em meu coração, em minha alma. Você tem essas duas frases aqui. Em meu coração, em minha alma. Lord, I give you control. I give you control. I give you control. O que ele está dizendo? Eu te dou, eu dou para você, I give you control. Eu te dou o controle. Quando você fala para alguém assim, I give you control, principalmente aqui, que é uma questão de, é uma adoração, é uma oração isso aqui. Ele tá falando isso para Deus. Então, I give you control. Eu te dou o controle. Então, fazendo aí a conexão com a frase anterior, o que nós temos aqui? In my heart, in my soul. In my soul. Lord, I give you control. No meu coração, na minha alma, eu te dou o controle. Consume me from the inside out. E aí temos a citação do título da canção nessa frase. Olha só. Consume from, né? Consume me. Temos o me ali, né? Eu pulei o me. Consume me from the inside out. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Quando ele canta ali, consume me, você vai juntar. Consume me. Consume me. Consume me. Por quê? Porque a primeira palavra, ela termina com som de M. Isso é muito importante. Vai ficar consume. Consume. A primeira palavra, ela não termina com som do E. Entenda isso, né? Não é consume. Consume. Não. Quando você fala consume, termina no som do M. A primeira palavra dessa canção, tá? Dessa canção, dessa frase. Entenda isso, tá? Essa palavra, ela termina com o som do M. O que acontece aqui é que ela vai unificar com a palavra seguinte, que é o me. Por isso que na hora que ele canta, fica consume me. Que é consume me. Consuma a mim. Me consuma. E aí vai juntar, vai ficar consume. Então, literalmente, vai aparentar que não tem me ali. Mas, na verdade, é o me que faz o som do I no final. Consume me. Consume me from the inside out. Como eu falei aqui no início dessa aula, From the Inside Out é o título da canção, que significa de dentro para fora. Aqui ele está cantando, consuma-me, me consuma, de dentro para fora, e no final temos ali uma vírgula e ele dizendo Lord, que significa Senhor. Então, consuma-me de dentro para fora, Senhor. E aí vamos para a sequência. Let justice and praise. Temos essa frase aqui que ele canta, Let justice and praise. Preste atenção porque esse Let justice and praise está se conectando com a frase que ele começou anteriormente, que é Lord. Como vocês viram aqui, tinha um Lord perdido aqui, né? Consume me from the inside out. Lord, esse Lord está conectado com essa frase seguinte, porque ele está fazendo um pedido aqui para o Senhor. Olha só. Let justice and praise. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, deixe a justiça e o louvor. Let justice and praise.
Nós falamos agora há pouco que praise significa louvor. Então, let justice and praise. Senhor, deixe a justiça e o louvor. Let justice and praise. And justice and praise become my embrace. E a frase termina aqui, preste atenção. Become my embrace. Nós falamos aqui do embrace, também na canção de ontem, significa abraço. E quando ele canta become my, mais uma vez vai juntar, become my embrace. Preste atenção nessas conexões, porque são elas que fazem a gente entender a música, tá? Entender as frases. Porque às vezes você pode entender isso aqui lendo, mas na hora que a pessoa fala conectado, você não entende. Mas por que você não entende às vezes? Porque talvez você só não está acostumado ainda a pronunciar as palavras conectadas. Se você começar a estudar desse modo, o inglês da vida real, conectado, as palavras juntas, né? É uma coisa que a gente fala muito dentro dos meus cursos, dentro do meu curso básico, dentro do meu curso completo do Zero à Fluência. A gente fala muito isso, preste muita atenção nas conexões, porque é isso que vai melhorar a sua compreensão na vida real. Não adianta você conhecer essas palavras soltas, aleatórias, e na hora da prática não conseguir entender e muito menos utilizar. Por isso que é importante entender as conexões, o connected speech. Quando ele canta Become My Embrace, se tornar, né? Se tornarem, no caso, porque é Senhor, deixe a justiça e o louvor se tornarem o meu abraço. E aí no final dessa estrofe ele canta My embrace, to love you from the inside out. pra te amar, to love you from the inside out, pra te amar de dentro para fora. É de arrepiar, né? Vamos ouvir esse trecho de novo? Glory goes beyond all faith. Yeah. In my heart, in my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Agora, preste muita atenção, porque nós vamos repetir essa música, né? Ele repete agora com essa levada um pouco mais ativa. Desde o início, olha só. Above all else, my purpose remains. Mais uma vez, temos as mesmas frases que nós analisamos, certo? Your will above all else, sua vontade acima de tudo, my purpose remains. Meu propósito permanece. E depois, The art of losing myself a arte de me perder in bringing you praise. em te trazer louvor, enquanto eu te trago louvor. Everlasting, Eternamente, your light will shine when all else fades. sua luz vai brilhar quando todas as outras apagarem. Nunca acaba. Never ending, your glory goes beyond all. Sua glória vai além de toda fama. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, No meu coração e em minha alma. I give you control. Eu te dou o controle. Consume me from the inside out. Consuma-me de dentro para fora, Senhor. Let justice and praise Deixe a justiça e o louvor become my embrace. se tornarem meu abraço. To love you from the inside out. Para te amar de dentro para fora. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart. Aqui temos uma frase
Diferente, hein, gente? Aqui, ó. No final dessa estrofe, depois que ele cantou Your glory goes beyond all fame, anteriormente a estrofe acabava aqui. Agora, ele canta uma frase diferente no final, olha só. And the cry of my heart. Para começar, cry significa choro. Pode significar o clamor. É interessante porque cry significa chorar. Só que preste muita atenção. Preste muita atenção mesmo. Por quê? Porque nesse conjunto de frases, de palavras aqui, nós temos a conexão de cry com o termo out. Preste atenção. Ó, quando ele fala in the cry of my heart, não é necessariamente o choro do meu coração, tá? Preste muita atenção. Por isso que é importante você entender o contexto inteiro, tá? Quando você lê essa frase inteira, and the cry of my heart, ele tá falando e o clamor do meu coração. Por quê? Você vai ver aqui em duas frases seguintes que o final do cry tá lá no out, que ele vai cantar assim, and the cry of my heart, e o clamor do meu coração. Vamos ouvir o resto, né? É te trazer louvor. Is to bring you praise. E no final, ele diz o quê? From the inside out. Vamos voltar aqui, vai. Vamos prestar atenção aqui em todos os detalhes. And the cry of my heart. E o clamor do meu coração. Is to bring you praise. É te trazer louvor. From the inside out. Então perceba que o cry out, ele se refere a um grito, a um clamor, é um chorar convulsivamente, é uma coisa mais profunda. Então entenda a profundidade disso, não é só o choro do meu coração, não, é o clamor do meu coração. É te trazer louvor de dentro para fora. Ele termina aqui a frase cantando Lord, mais uma vez, né? Lord. Eu acho muito interessante, porque termina ali no Lord, e depois já liga aqui, my soul cries out. O que eu acabei de falar aqui? Eu acabei de falar que cry out se refere ao clamar. Gente, nós estamos cantando aqui, falando que cry out é o clamar. E ele tá falando aqui do clamor do coração, foi o que a gente cantou agora, né? Nós cantamos a seguinte frase: o clamor do meu coração, and the cry of my heart. E agora ele tá falando o seguinte: Lord, my soul cries out. Minha alma clama. My soul cries out. Aí você me pergunta, mas por que agora não tá com Y ali? Porque está na terceira pessoa. Eu vou dar um exemplo muito simples com esse phrasal verb aqui, porque eu gostei dele. Vamos supor que você quer falar assim, ó. Eu clamo todos os dias. Você diria da seguinte forma: I cry out every day. I cry out every day. Eu estou dizendo eu clamo todo dia. Eu clamo todos os dias. Se eu quisesse dizer, por exemplo, ele clama todos os dias, aí você diria he cries out every day. Então você pega aquele Y e substitui por ES. E aí fica he cries out. Ele clama todo dia. Nesse caso, não é ele na frase, na canção ali. Nós temos uma terceira pessoa e essa terceira pessoa, entenda que terceira pessoa não é só ele e ela, é tudo que também não é pessoa. Tudo que está no singular não é uma pessoa, pode estar também na terceira pessoa no singular. Ou seja, minha alma ali é uma terceira pessoa. Minha alma clama. My soul cries out. Percebe? É a mesma estrutura de he cries out. My soul cries out.
Então minha alma clama. Bom, agora nós vamos para os últimos segundos, os últimos trechos dessa canção. Também vamos repetir frases e estrofes que nós já analisamos. Preste atenção e tente cantar junto. Vamos lá. In my heart, in my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending. Your glory goes beyond all fate. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending. Your glory goes beyond all fate. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out from the inside out of my soul. Cries É isso aí, meus amigos. Olha, foi um prazer analisar mais uma música com vocês. Acabamos de bater aqui 1 hora de aula. Eu quero agradecer você que reservou 1 hora do seu dia para estar aqui comigo. Saiba que todos os dias, às 8 horas da noite, todos os dias mesmo, de segunda a segunda, nós estamos aqui. Todos os dias com aulas novas, aulas com filmes, com séries, com músicas. Nós variamos bastante. E gostaria que você mandasse a sua sugestão de filme, de cena, de música lá no meu Instagram. E ó, pera aí que essa aula ainda não acabou, tá? Agora nós vamos ouvir essa música inteira, sem legenda alguma, né? Agora é o momento de você testar tudo o que você aprendeu aqui e aumentar o volume aí do seu fone e identificar. Será que eu consigo entender tudo o que eles estão cantando? Depois de toda essa explicação detalhada, eu gostaria que você comentasse aí, ouvindo, né? E dizendo assim, ficou mais fácil, ficou mais difícil, ainda tô no processo. Não tem problema você ouvir, assistir essa aula novamente. Não tem problema, assista, volte, repita, quantas vezes forem necessárias. E outra coisa, você quer aprender essas palavras dessa canção para elas ficarem guardadas dentro do seu vocabulário para sempre? Faça aplicações. Tudo que você aprender aqui, qualquer palavra que você aprender, cria frases com essas palavras, explore possibilidades, aprenda o uso delas. Não se acostume apenas com tradução. Tradução não te ajuda na hora da conversação. O que te ajuda é a conversa intuitiva. Você precisa gravar os sons dessas palavras, como elas são pronunciadas. E aquilo que eu falei aqui no começo da aula. É impossível você aprender a cantar uma música se você só lê a legenda. Você nem fala, você lê mentalmente só. Leve a sua voz, a sua prática do speaking para fora. From the inside out, de dentro para fora. Então é o seguinte, nós vamos agora assistir eles cantando essa música, né? A banda Hillsong Worship cantando essa canção sem legenda agora, hein? Sem letra, sem texto. Eu gostaria de te desafiar nesse momento a você cantar junto comigo. Vamos lá? Solta o like aí,
Compartilhe essa aula com alguém que gosta de aprender inglês com músicas e bora finalizar ela assistindo sem legendas, né? Times I fell, still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. Yeah. My heart and my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry
Olha, eu até entendo algumas coisas dentro do inglês. Eu compreendo, eu consigo traduzir. Mas o meu problema mesmo é falar. Você sabia que esse é um dos principais bloqueios, um dos bloqueios mais comuns de quem estuda inglês? Ter uma boa capacidade de compreensão, mas não conseguir transmitir é extremamente comum. Isso acontece porque você está mais acostumado com o input, que é o ato de você colocar informações para dentro, aprender regras, aprender estruturas, traduzir frases, saber ler muito bem. Mas além do input, que é o fato de você colocar informações para dentro da sua mente, é indispensável você também fazer uso do output, que é o oposto, é o ato de você colocar para fora, externar aquilo que está dentro de você. E sim, se você não está acostumado, essa é uma habilidade que você pode desenvolver com o tempo. Tudo que você tem dificuldade de fazer hoje é fruto de uma habilidade que você ainda não desenvolveu suficientemente. Pensando nisso, em 2020 eu desenvolvi a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão gradativa, onde você vai aprender a falar o inglês da vida real e colocar o output em teste todos os dias. Uma jornada onde você vai desenvolver a sua fala do modo mais prático, mais rápido possível. É um método mágico? É uma fórmula secreta? Não, é um método que exige dedicação, foco e disciplina. Mas o fato é que nessa jornada você vai aprender a falar inglês, a utilizar o output desde as primeiras aulas. É isso mesmo, você não vai ficar preso em regras, você vai aprender a utilizar aquilo que você conhece e aprender a fazer isso com mais frequência, estar mais em ebulição com a língua. Você vai aprender a falar inglês, a compreender nativos, a dominar a fluência plena no idioma. Eu vou segurar na sua mão e te conduzir no passo a passo para você dominar a comunicação na língua inglesa. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do0afluência. As inscrições estão abertas e por apenas 12 vezes de R$100 você pode entrar nessa jornada do zero à fluência. Chega de apenas entender as coisas e não conseguir falar. Chegou a hora de dominar o output. Chegou a hora de você colocar o seu inglês em prática, em jogo, aprender o inglês da vida real e fazer uso dele. Clique aí no link teachermurilo.com/do0afluência e vem estudar comigo. Let's go!